Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Podem tomar os seus assentos. Me sinto muito feliz. Para mim é uma honra estar nesta noite, neste santuário, e me considero já recompensado por Deus pelo breve relato do pastor, sua liderança, o líder desta igreja, que me faz voltar para casa refletindo e meditando na bondade de Deus, o que Deus faz e como Ele faz. E é bom que nós saibamos que a nossa história, ela está sendo escrita por Deus. Ouvi uma frase uma vez, eu gostei muito daquela frase, e aquele pregador dizia que quando os homens botam um ponto e dizem acabou, Deus bota uma vírgula, porque é Ele quem escreve a história, não da igreja, mas de cada um de nós. O texto que os amados escolheram para este congresso é um texto bem interessante, um tema interessante, porque ele perpassa por todas as Sagradas Escrituras. Notem que desde Gênesis até o livro último de Apocalipse, nós vamos ver esse tema sendo proposto para cada um de nós. E falar de santidade nesse momento que nós estamos vivendo, não, mas amargando, né? Nesse momento que nós estamos amargando, é bem interessante, porque parece-me, ainda nessa manhã eu conversava com uma pessoa, acho que foi na escola dominical, e eu comentava naquela classe que o momento que vivenciamos me faz lembrar um hino antigo, muito antigo, do pastor Vitorino. E na frase daquele hino ele dizia o seguinte: parece que o pecado não é pecado mais. Os absurdos que vemos, não é? As catástrofes ministeriais, os desastres ministeriais de igrejas, de lideranças, e aquilo que é tão absurdo para nós, porque ferem as Sagradas Escrituras, nós vemos que um momento como este é o momento de nós realinharmos as coisas. Talvez seja necessário, amados, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas nós falamos pouco sobre o inferno, ou pregamos pouco sobre o inferno. Falamos muito de céu, isso é maravilhoso, mas talvez todos nós, o povo de Deus, precisa entender que o inferno não é um feriado prolongado, que acaba e dá tudo certo, vai resolver, vamos voltar à tona. Não tem jeito. O que os amados propõem para cada um de nós, e na verdade entendo que seja Deus que esteja propondo isso para nós, é para olhar para o nosso interior. É um tema que não pode cair no arquivo desta igreja. Não é mais uma agenda da igreja, não é mais um congresso. Talvez haja aqui aquele pastor, eu participei do primeiro, eu participei do segundo, eu participei do terceiro, tenho todas as lembranças, todos os marca-textos. Não é isso. Se essa verdade não se tornar uma verdade prática para a nossa vida, não valeu a pena. Mas observem que, quando falamos então de santidade, que volto a dizer, é um assunto exarado nas Sagradas Escrituras, nós ficamos a pensar, ser santo para quê? Ser santo, talvez, amados, talvez alguém pense, será que basta ser santo? Mas o texto vai mais profundo, né? Onde está proposto o versículo, fala de uma necessidade a mais. Eu não gosto muito, ainda que a epígrafe bíblica diga isto, que é a oração de Jesus, eu não gosto muito de olhar por esse prisma, porque João 10,30 diz que ele é Deus. Sendo Deus, não precisa orar. Eu prefiro tratar de uma conversa íntima entre ele e Deus. Mas nessa conversa, amados, nós talvez pensamos, será que não basta obedecer? Será que não basta participar da escola dominical? Será que não basta ser aluno assíduo da escola dominical, participar de todos os cultos? Será que isso não é o suficiente? Parece-me que esse Deus que servimos é um Deus exigente. Vamos para a Bíblia Sagrada. Eu não vou fugir do tema, absolutamente, mesmo porque reza a tradição que se há um texto, se há um tema, devemos ficar presos a ele. Mas notem que o texto que eu quero ler com os amados, alguns versículos,
antes de nós voltarmos, nos arvorarmos no texto, ele está ligado com esse tema de santidade. Abra sua Bíblia, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 1 e verso de número 2. Podem ficar assentados? Porque são registros bíblicos que nós vamos ler ao longo dessa prédica. Capítulo de número 11, versículo de número 1 e 2. Me recordo que a congregação, pastor, lá em Jardim América, eu fiquei ali alguns anos naquela congregação, e o dirigente, era uma congregação pequenininha, cabe dentro dessa aqui, e o pastor tinha uma forma de avisar os preletores. O culto começava, ele ficava aqui, quando chegava mais ou menos na metade do culto, ele pegava um papel, uma folha assim, de papel ao maço, escrevia 5 minutos, ia lá para trás da igreja e levantava. Você tem 5 minutos. A igreja não sabia, só quem estava vendo era o pregador. Mas tem um relógio ali dando para nós um norte, isso Deus seja louvado por essa igreja, viu? Muito bonita, muito organizada. Abra sua Bíblia, capítulo 11, da segunda carta aos Coríntios, verso 1, está escrito assim: tomara que me suportasseis por um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. E no verso de número 2, ele diz: porque estou zeloso. Amados, a compreensão desse texto nos fará entender as palavras de Jesus no tema proposto para este evento. Paulo, aqui eu vou dissecar alguns termos desse versículo. Ele diz o seguinte: porque estou zeloso. A palavra zelo, quando aplicada à santidade, ela comunica para nós detalhes. Então, preste atenção. Às vezes, nós achamos que é radicalismo do pai, radicalismo da mãe, é zelo. Às vezes nós achamos que é radicalismo do pastor, é zelo. Às vezes nós achamos que é radicalismo do professor da escola dominical, é zelo. Às vezes nós achamos, queridos, que é uma pessoa ser ranzinza demais, é zelo. Às vezes nós achamos, queridos, que não deve ser bem assim, não é bem por esse lado, é zelo. Às vezes nós achamos, queridos, que é uma questão de denominação, é zelo. Às vezes nós achamos até, amados, que o pastor está pegando no seu pé, isso é zelo. O próprio Paulo escreveu dizendo o seguinte: eu estou zeloso de vós. E ele continua dizendo, zelo de Deus. Quando ele fala zelo de Deus, é óbvio que Deus não tem ciúmes, não é? Os sentimentos humanos que encontramos em Deus, ou o perfil humano, a mão, o pé, seja o que for, que encontramos em Deus, isso é uma forma de linguagem, não é uma figura de linguagem. Mas encontramos aqui esse desejo de Paulo de apresentar os coríntios, de apresentar a igreja de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente diferenciada. E isto aqui se reporta exatamente ao texto que os amados escolheram. Então, ele continua dizendo, zelo, agora nós sabemos o que é. Então, no dia, aqui não, crente, isso acontece lá na nossa igreja, mas no dia que você faltar ao culto, e o pastor ligar para a sua casa, não fica aborrecido não, é zelo. Sabe por quê, amados? Porque o texto diz, e eu não sei porque tem gente que quer ser pastor, que nós vamos ter que dar conta lá em cima. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Eu estava com um pastor, está no ar, pastor? Está online? Eu estava com um pastor e ele conversava comigo o seguinte: pastor, eu estava num evento, junto com a minha esposa, e minha esposa, assim que chegaram naquele evento, a esposa falou, me leva para casa agora. Ele falou, mas chegamos agora. Me leva para casa agora, porque tem uma irmã aqui, lá não tem divisão, lá não tem denominação, lá não tem A, lá não tem B, lá é tudo igual, amados. O céu maravilhoso que nos espera, que nos aguarda. Agora lá
entra fiel, lá só entra santo, lá só entra lavado, lá só entra remido, lá só entra perdoado, lá não entra quase noiva, lá só entra noiva, lá não entra quase santo, mais ou menos, lá não existe os falsos, lá só existe verdadeiros. Começa a estagiar aqui embaixo. Mas vamos, amados. E ele continua dizendo: zelo de Deus. Já ganhou uma pedrinha, só por causa da água. Vos tenho preparado. Vamos voltar a João. Depois nós vamos voltar aqui para essa carta de Paulo. João 17, capítulo de número 14. Olha o que está registrado aí. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu me recordo, mamãe dorme com o Senhor já tem uns 4 para 5 anos, e ela falava uma coisa muito interessante, que eu levei anos para entender. Interessante isso. E ela dizia para mim: com o passarinho roçar as penas, eu acordo. Eu não entendi aquilo. Eu vim entender anos depois. E aí eu entendi, depois, muitos anos, eu entendi que eu sou igualzinho a ela. Eu falei: agora eu entendi. Qualquer coisa me desconcentra. Mas eu prometo que se o Senhor parar, quando terminar aquilo, dou um ósculo santo para ti. Notem, amados. Ele diz o seguinte, então: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Note bem, existem situações, eu não sei se vocês já passaram por isso, que você é tirado do grupo, cortado do grupo. E aí tem uns crentes que se desesperam. Ai meu Deus, como é que vai ser isso? Fui tirado do grupo. Crente, ouça, você foi tirado do grupo porque você não pertence a isto aqui. Raciocine comigo, amados. A dificuldade que nós temos hoje de lidar com a enfermidade é porque isso não pertence a nós. O fato de chorarmos, e pode chorar lá no sepultamento, tem que chorar mesmo. O único que pode falar isso, que tem moral para no cemitério falar não chores, é Jesus. Fora isso, chore, curta o lucro, porque tem que fazer isso mesmo. Agora, amados, o texto significa dizer para nós que o que Jesus está dizendo é que nós não pertencemos a isso aqui. Por isso nós não conseguimos muito bem lidar com algumas coisas. Ainda que tem aqueles que dizem: minha coluna, o meu drama, o meu caroço. Isso você não tem nada disso, isso não pertence a você. Deixa eu falar para você um pouquinho acerca do céu, amados. Ouça bem, se o nosso cabelo não cair, ele fica branco, e a nossa pele está começando a cair. Quando nós vamos para o espelho, esticamos, eu não era assim, mas está caindo tudo. Nós vamos para um lugar onde não vamos usar óculos, nós vamos para um lugar onde o cabelo não fica branco, nem vai cair, nós vamos para um lugar onde não teremos sede, nós vamos para um lugar onde não há fome de pão, não tem noite, não tem dia, não tem lua minguante, lua crescente, lua nova, lua cheia, não tem sol escaldante, não tem a ameaça do El Ninho. Nós estaremos no céu, um lugar que transcende a nossa compreensão, mas é real, é verdadeiro. Eu o verei como ele é, nós o veremos. E eu sempre digo, pastor, e aqui é um bom momento para dizer sobre isso, quando chegarmos lá, e onde eu tenho a oportunidade de falar, eu falo: não fiquem atrás de mim, porque nós vamos querer falar com Jesus, não é? Quando eu o abraçar, a minha mão vai para o lado esquerdo dele, onde estarão as marcas, ou a marca da lança. E eu vou demorar, porque isso aqui fui eu que fiz, essa marca é minha. Quando ele estender a pedra para mim, que a roupa dele abrir, essa marca fui eu que fiz. Eu vou demorar, eu quero contemplar a beleza, porque o Jesus que esta igreja adora, o Jesus que veremos lá na glória, não é um rosto manchado de sangue, não são vestes manchadas de sangue. A única marca que entrou no céu foi a marca da coroa, foi a marca da cruz. A nossa marca não vai entrar. Pastor,
BCG não entra? Não entra. Nós teremos um corpo transformado, um corpo mudado para nunca mais falhar. Eu acho que vale a pena você viver em santidade, vale a pena você dizer não para as coisas aqui de baixo, vale a pena andar num lugar estreito, porque quando chegarmos lá, há um manancial, há um rio, há uma eternidade de glória, para dizermos para Ele: santo, 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 santo. Uma senhora, uma moça falou para mim o seguinte: pastor, eu acho que vai ser muito ruim no céu, porque vai ser chato demais, porque nós vamos ficar lá dizendo que Ele é santo, santo. Eu falei: minha irmã, a senhora não tem ideia do que significa isso. Das classes angelicais, existe uma classe que é ligada à adoração, e é essa classe que tem 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto e 2 voam. Tem outra classe ligada à santidade, mas vamos falar dessa aqui, da adoração. É essa classe que está em cima do propiciatório, a tampa da arca, com o rosto voltado para a tampa. E diz, a Bíblia Sagrada diz que Ele é santo, por 3 vezes, né? Santo, santo, santo. Aí os desavisados: não, Deus é 3 vezes santo. Que Deus é 3 vezes santo? Ele é muito mais que isso. Mas vamos lá, vamos voltar para cá. Mas o texto diz que eles não dizem que Ele é santo. Por que cobre os pés? Porque diante de uma santidade, de uma divindade, cobre-se os pés. Por que cobre o rosto? Porque o texto diz que eles não dizem que Deus é santo, eles gritam de pavor face à grandeza da santidade de Deus. É literalmente o seguinte, amados, olha que coisa linda. O diálogo de Deus com Moisés, Êxodo 33. Deus falou, preste atenção como é que toda a Bíblia aponta para Cristo. Eu vou voltar para o texto, fique tranquilo. Deus falou o seguinte para Moisés: Moisés, homem nenhum viu a minha glória e permaneceu vivo. Mas, nas minhas palavras, vou dar um jeito, Moisés. Junto de mim há uma rocha. João 10:30, eu e o Pai somos um. Já está falando do Messias. Junto de mim há uma rocha. Qual é um dos títulos de Jesus? Rocha. Nessa rocha uma fenda. Como é que chegamos diante dele? Pelo sacrifício de Jesus. E aí ele falou: eu vou passar, Moisés, e quando eu passar, você vai ver a minha glória pelas costas. Moisés: ok. Lá vem Deus. Me parece que é o único texto da Bíblia Sagrada que Deus declara os seus atributos. Ele expõe os seus atributos. E aí agora vem Deus. E aqui não são palavras de Moisés, são palavras de Deus. Deus misericordioso, que perdoa até 1000 gerações e tal. Sabe o que Moisés fez? Eu vou ver nada, não quero ver isso não. Ô glória! Eu só consigo olhar para Ele em Jesus. Você só está aqui por causa de Jesus. A tua família só está de pé por causa de Jesus. Essa igreja só é o que é por causa de Jesus. Ele é o centro, Ele é o equilíbrio, Ele é o meio, Ele chama a atenção. O louvor que nós cantamos aqui, o centro é Ele. O louvor que nós cantamos, o centro permanece sendo Ele. Nós só existimos por causa dEle. Não fique tristinho, esposa, mas o esposo não é teu, é dele. Não fique triste, esposo, a esposa não é tua, é dele. Os filhos não são nossos. Muito bonitinho no colo, mas ele falou, está escrito na sua palavra, os filhos são herança do Senhor. Deus está dizendo: eu vou te dar, eu vou te emprestar. Aí nós entendemos Jó escrevendo: Ele deu, Ele também tomou. O ar é dele, a respiração é dele, a salvação é dele, os instrumentos é dele, você é dele, nós pertencemos a Ele. Vale a pena andar em santidade. Vale a pena, amados. Eu sei que dói. Eu sei que é apertado, amados. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso. Mas andar com roupa apertada é um problema, né? Até para dar glória a Deus. Se fazer, rasga. E eu me recordo que eu estava numa reunião e eu coloquei a minha mão sobre a mesa e sujou de café. Manchou. E eu me lembrei: eu não posso levantar a mão, porque se eu levantar, vão ver que está suja. Mas durante o culto, e quando eu não posso. Assim é o Evangelho. E apertado. Caminho apertado.
caminho estreito. Não dá para fazer qualquer coisa, não pode fazer qualquer coisa, não. Para chegar lá, não. Atos dos Apóstolos está escrito: importa com que em tribulações e no meio de lágrimas nós vamos chegar lá em cima. Agora, olha que coisa maravilhosa, só Deus faz isso. Eu não sei aqui quantos já choraram. Me parece que o culto nessa manhã aqui, o negócio foi. Eu não sei quantos de vocês já choraram. Se nós ainda choramos, mas a Bíblia Sagrada diz que todas as nossas, só Deus faz isso, todas as nossas lágrimas, Ele as escreve num livro e Ele as colhe no odre. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu sei decodificar o seu código. Nós mandamos um código, Ele fala: eu sei o que é isso aí, eu sei o que você está passando, crente. Persevere, se conserve santo, porque quem nos chamou é santo. Vamos avançar, amados. O texto diz, então no verso de número 14, que o mundo os odiou, porque, Jesus dizendo, porque eles não são do mundo. Agora, se o mundo gosta de nós, a propósito, queridos, preste atenção, se está tudo bem conosco, está tudo errado. Você sabe disso, né? Sabe. Tem linguagem que é própria nossa, não é? Negócio de vento. Pastor, eu estou no vento. E o vento é sempre contrário. Então, se está tudo bem conosco, está tudo errado. Por quê, amados? Se o mundo gosta de nós, se o mundo nos acha legal, se o mundo nos acha maneiro, tem alguma coisa muito errada. Se lá na escola, se lá no quartel, seja lá o que for, a instituição, está lá aquela turminha lá contando anedotas, e você chega para cá, cara, chega para cá, vamos contar aqui um negócio. Tem alguma coisa errada contigo. Mas não precisa falar não é coque, não é roupa, é essência. Se quando você chega, eles falam: parou, chegou o crente. E se falar alguma coisa, desculpe, é sinal que a tua luz está brilhando, sem falar nada. Um escritor, um expositor, disse o seguinte, talvez os amados se lembrem dele: o teu testemunho grita tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Antes das palavras, seja santo. Antes de falar, viva santo. Antes de você fazer qualquer outra coisa, seja santo. O que é isso? Separado. A propósito, quando falamos de santo, Jesus é o diferencial, né? É maravilhoso pensar nisso. Não é heresia, não. Eu sei que vocês aqui estudam a Bíblia Sagrada e vou soltar aqui uma pérola. As irmãs sabem que o feto, ele tem comunicação no ventre da mãe. Isso é fato. E aí a gente já vai coçar a cabeça aí. Tá bom, pastor. E aí, como é que fica? Eu estou falando de Jesus, divindade e humanidade. Bom, Jesus nasceu, ventre de Maria, gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, qual é o DNA de Jesus? Do Espírito Santo. Qual é o DNA do Espírito Santo? Eu não sei. O DNA dele é outro. Bom, quando você clama pelo sangue, não é A, não é B, não é positivo, não é negativo, nada disso. É outro sangue. Isso é fé. Então você, pastor, como pode ser isso? Eu não sei, eu sei que isso é fé. Ele está no ventre de Maria, mas ele não participa de sangue. Vou explicar por quê. O escritor aos Hebreus escreve dizendo o seguinte: ele é santo, ele é separado do pecado, preste atenção, e separado dos pecadores. Amados, qual é mais difícil para nós? Ser separado do pecado ou ser separado dos pecadores? O mais fácil é ser separado dos pecadores. Como é que se faz isso? Vai para um mosteiro, vai para uma ilha. Agora você pode comprar ilha, né? Compra uma ilha então, se separa dos pecadores, pronto. Ser separado do pecado? Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos maculados. Jesus não. Por isso a exigência. Agora você está entendendo. Porque quem exige está dizendo: eu sou. Eu já vou me antecipar. Lá em cima, amados, o céu não é lugar de compulsado. Ninguém vai chegar lá em cima. Cheguei, né? Queria estar aqui não. Queria estar lá embaixo. Lá não. Lá só chega santo, remido. Vamos avançar. Preciso avançar, preciso tentar chegar ao final. Paulo então escreve, segundo a carta aos Coríntios: para
vos apresentar como uma virgem. Olha que coisa interessante, dá uma vontade de ir lá em Gênesis 24, mas eu vou respeitar. Virgem e pura não são as mesmas coisas? Você pensa, pastor, lógico que é. Não existem duas palavras que signifiquem a mesma coisa na Bíblia Sagrada. Por isso ela é profunda. Não adianta que você vá, não tem. Talvez você pense, pastor, tem uma lá, mas preste atenção. Se nós perguntarmos, Jesus, o senhor sabe o que é cansaço? Sei. Sabe o que é dor? Sei. Sabe o que é perseguição? Sei. Sabe o que é traição? Sei. Sabe o que é sede? Sei. Sabe o que é fome? Sei. Sabe o que é sono? Sei. Sabe o que é estar cansado? Sei. Sabe o que é pecado? Sou inocente. O que é ser inocente, amados? Quando apresentamos uma criancinha, problema nenhum, isso é o português. Vamos apresentar a fulaninha, inocente, tá? No português, teologicamente falando, quando ela tiver uma idadezinha, vai para a escola dominical. E vou mais longe, lá no departamento infantil, tem apelo. Tem que levantar a mãozinha, tem que ir lá na frente, confessar, se batizar. Então não é inocente. Jesus não. Jesus é separado do pecado e separado dos pecadores. Ele é santo, ele é inocente. E é por isso que ele está dizendo: santificai-vos na tua palavra. E é ela que nos santifica. Porque o lugar que Deus está propondo para mim e para você, só entra santo. Para vos apresentar como uma virgem. E aí Paulo continua dizendo, essa palavra virgem, virgem pura, né? Preste atenção que não são as mesmas coisas. A virgem aqui, primeiro aspecto da virgem, depois nós vamos falar da pura. O primeiro aspecto da virgem aqui é que essa virgem nunca, você já entendeu, né? Nunca. Mas o que é isso? Uma vez, houve um RH na Bíblia Sagrada, Recursos Humanos. E Davi foi fazer entrevista. Quando Davi foi fazer entrevista, olha que coisa interessante. Davi foi com o currículo. O currículo era a cabeça de Golias, né? Está lá o Davi com a cabeça na mão. E Saul perguntando, meu filho, quem é você? Eu sou filho de Jessé. E mais, rapaz, como é que é isso aí? Não, é a cabeça na mão. Então, antes que ele conversasse com Saul, Saul chamou Davi e perguntou, meu filho, isso aqui é psicologicamente uma derrota, né? Não, você é um campeão, você não pode ir contra ele não. Já estava botando Davi para baixo. Aí Davi falou, escuta aqui, seu rei. Eu estava, preste atenção, crente, cuidando das ovelhas, segurem, pastor, que não são minhas. São poucas, mas não são minhas. Apareceu um urso, matei o urso. Apareceu um leão, matei o leão. Quando eu olho para esse texto, eu fico, escuta aqui, Davi, não tem um arranhão do urso? Tem um arranhão do leão? Alguém viu, Davi? Não, ninguém viu. Você estava sozinho? Estava sozinho. Tirou o selfie? Não, Davi, não é possível. Ele viu. Agora você entendeu. Ele tirou Davi e falou, eu vou te tirar de detrás da malhada. O que tem detrás da malhada? É um lugar fétido. Eu te tiro de detrás da malhada e vou te colocar lá no trono para ser chefe do meu povo. Por quê? Porque Deus vê como você faz as coisas quando ninguém está te vendo. O zelo da tua obra me consumiu. O que é isso? Entender santidade, amados. É entender a melhor forma de você ser é quando ninguém está vendo. Aqui não tem, pastor, já vi que aqui não tem. Então aqui não tem esse ministério. Mas tem um ministério por aí que é o que limpa a hélice do ventilador. Você deve estar pensando, pastor, que é isso? Ninguém vai olhar. Por isso mesmo. Imagine, o pastor fala, irmão, você vai lá na igreja limpar a hélice. Ele vem resmungando. O que o pastor está pensando? Ninguém vai ver isso aqui. É ruim, tem uns que falam isso, não é ruim, hein? Palhaçada. O pastor está sem noção. Meu amado, faça quando ninguém está vendo. É para Ele. É para Ele. Ouça, isso aqui é tão sério que as nossas vestes são dele. Eu tenho certeza aqui que tem irmãs aqui que tem o look. Não, isso aqui é da Santa Ceia. Bolsa, não, isso aqui é da Santa. Casamento, não, casamento não, isso aqui é da Santa Ceia. Existem ternos e gravatos, não, esse aqui é dele. A oferta que o Senhor falou, existe aqueles que são tão
tão zelosos, que levam isso aqui tão a sério, que pode ser o símbolo da tartaruga, não tem problema. Se quiser dar o lobo guará, amém. Mas pode ser a tartaruga. Ele vai buscar a mais nova, que está estalando, porque é para ele honra, para ele glória, para ele adoração, para ele o melhor, para ele o meu Isaac, não é o meu Ismael. Para vos apresentar. E aí vamos voltar lá para Davi. Davi, naquela conversa então, Saul falou, tá bom meu filho, pode ir, mas faz o seguinte, vai com as minhas vestes. Aí Davi botou, Davi era franzino, de gentil aspecto. Tem não matar no ar, acho que pode falar. Tem um negócio por aí, que, um seriado, que ele aparece franzino, aí depois quando ele está rico, está forte, bonitão, barbudo. Ele era franzino. Por 3 vezes a Bíblia diz que ele era franzino. Gentil aspecto. Bom, Saul olhou para ele, meu filho, bota as minhas vestes. Já imaginaram isso? Olha o que é virgem, amados. A virgem, ela não usa a roupa de Saul. Pastor, qual é a roupa de Saul? Ciúme. Fizeram uma canção lá para Davi. Davi matou X, Saul matou tantos. Aí Saul ouviu a música, só isso para mim. A partir dali, ele já começou a ranger os dentes de ódio. Roupa, virgem, preste atenção. Roupa dos Saúls não servem para você. Isso é ciúme, isso é perseguição, isso é inveja, isso não serve para você. O que a Bíblia diz? Olha o que Davi falou. A Bíblia diz que Davi tirou aquilo de sobre si. Nós podemos falar, Davi não é aquilo, Davi, são as roupas de Saul. Ele falou, ele tirou aquilo de sobre si e disse, eu nunca usei isso, eu não posso usar isso. Ele está dizendo, eu sou virgem, virgem não usa a roupa aqui de baixo, virgem se veste com uma roupa santa. Entenda, a santidade é viver na contramão do mundo. Amados, existem 2 coisas que nós precisamos prestar atenção. Primeiro, nós somos um fora da moda. Somos. Eu sei que isso dói, mas tem que falar. E nós somos um sem ritmo. Eu vou explicar isso. Primeiro, fora da moda. Qual é a moda? Linho. Eu falei, pastor, o senhor está lá no tempo da 60 ainda? É, década de 60. E que tipo de linho é? Branco? Não, pastor. Hoje é tergal, cetim, seja lá o que for. Aqui diz que é linho branco. Então nós somos fora da moda. Vamos para o ritmo? Nós somos um sem ritmo. Sabe por quê, amados? Porque o mundo tem um ritmo. Aí o crente vem totalmente fora daquele ritmo. Ele anda na cadência do céu. Ele anda no ritmo do céu. Ele anda na direção do céu. Está todo mundo voltando, ele está indo. Não é porque ele está errado, ele é o único certo, porque ele está no caminho certo e o caminho aponta para cima. É isso, amados. O texto diz, ele nunca havia experimentado aquilo. Mas há um outro texto que diz sobre Jeremias. É um congresso, agora posso falar, é um congresso. Os amados sabiam que existe um congresso dos zombadores? Tem, está na Bíblia. Jeremias falou o seguinte, eu nunca me assentei num congresso dos zombadores. Isso é virgem, não é pura ainda, eu estou falando da virgem. A virgem, nunca, separada. Vamos falar do puro. Ela é pura. Aqui o assunto é emocional. Por isso que a minha língua coça, eu vou segurar aqui, para não ir lá em Gênesis. Porque lá em Gênesis diz das características de Rebeca. Bonita, gentil aspecto, moça, virgem, a quem varão não havia coabitado com ela. Aí você fica, mas peraí, se ela é virgem, é óbvio que não tem varão com ela. Peraí, deixa eu ir devagar, senão... Tem alguém aqui que vai candidato à eleição? Não? Não posso falar. A igreja não flerta com ninguém. Jesus uma vez virou a mesa dos cambistas, porque estavam vendendo coisa no templo. Sabe por que estavam vendendo? Porque era uma forma de atalhar.
Eles não tinham que dar uma volta, eles passavam pelo templo e chegavam mais rápido. A igreja não serve de atalho para chegar a lugar nenhum aqui embaixo. Aqui não, amados, aqui não é palco, aqui é púlpito, aqui não é lugar para apresentação, aqui é lugar de louvar a majestade santa. Aqui não é lugar qualquer, aqui é o lugar de dizer: Ele é bom, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele glória e louvor, amados. Oh Deus maravilhoso. Pura. Aqui é emocional, amados. Aqui diz respeito de santidade plena e santidade perfeita. Por isso que Paulo falou: vos apresentar. Agora tem um outro detalhe, amados. Há um marido. Agora, esse padrão de santidade, volto a dizer, é Bíblia. Não é denominação, não é igreja, não é pastor, não é nada disso. Não é CJDB, com todo respeito, não é Confradeste, é Bíblia, ela que estabelece. Há um marido. Essa expressão aqui diz o seguinte: imagine Paulo, tenta imaginar isso teologicamente. Paulo apresentando a igreja: aqui está aqueles que tu me deste. Está um pouquinho arranhada, mas chegou. Tem um hematoma aqui, mas chegou. Tem um caroço ali e tal, mas chegou. Não. Pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Arranhão, sem nenhum arranhão. Fala, não. Processo Maria Leda, nada disso. Virgem, pura, santa, perfeita. Essa é a igreja do Senhor. Isso é vida de santidade. Nós andamos em uma vida e vivemos e existimos em santidade. Cada passo que damos nós estamos dizendo: santo, puro, imaculado, sem mancha, sem ruga, porque é essa a igreja que Ele vai apresentar lá em cima, sem nenhum tipo de arranhão. Vou na reta final, amados. João 17:17, que é o tema que os amados escolheram. Aqui a Bíblia fala de correção dos sentidos. São 5. Aí alguém uma vez conversou comigo, pastor, e eu confesso, amados, que deixei para lá que eu não consegui entender a grandeza da mente daquele homem. Eu falei: pastor, não são 5 sentidos não, são 8. Eu falei: meu Deus, misericórdia, desde criança que eu aprendi que eram 5. Os 5 sentidos que podem ser corrompidos, e se for corrompido não chega lá em cima. Existem 3 perguntas que faremos lá em cima. Que Deus nos ajude. A primeira é: eu cheguei. Já imaginaram? O som não vai ser assim, é só para os amados. Estou colorindo na mensagem. Já pensou você chegar no céu e ouvir a porta trancando atrás de você e você: cheguei. Lá no passado, não sei se ainda hoje é assim, mas lá no passado era A, B, C, D e E na escola. A, ótimo, né? B, bom. C, passou. D, não, D não passa. C passa raspando. Tem uns devendo. Tem uns que vão chegar lá em cima assim: cheguei. Porque Jó fala disso. Jó fala assim: escapei com a pele dos dentes. Só que o sarrafo de Deus é mais acima. C não passa não. E B, pastor? Não, não passa não. Aqui é só A. Como isso é possível? Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Como é que dá para ser perfeito nesse mundo, pastor? Anda na minha presença e ser perfeito. A Bíblia Sagrada diz: Deus deu um plano para Noé, amados. Deus deu uma planta para Noé. Ouça isso, igreja. E Deus falou: constrói a arca. Lá vai Noé construindo a arca. E Deus ditou: tem que ser daquela madeira. Aquela madeira não apodrece na água. Construiu. Ok, maravilha. Faltava uma coisa na arca. Prestaram atenção? Preparada, certinho. O que é que faltou? Leme, né? Sabe por que isso? Porque nós gostamos do lugar onde nós estamos. Nós gostamos de ter o controle das coisas nas mãos, né? Então imagine Noé na arca. Não, vou ficar por aqui mesmo, não vou sair daqui nada. Vou ficar por aqui. Deus falou: não, a direção é minha. Constrói a arca. Quem vai dar direção sou eu. Agora ouça. O Novo Testamento diz que Noé condenou aquela geração. Por que ele condenou? Obedecendo. Crente, ouça. Quando você saiu de casa,
os vizinhos olharam pela janela e falaram: ih, hoje tem festa. Olha o sapato dele, olha a camisa dele, olha o vestido dela, tem festa lá hoje. E estão esperando você chegar em casa. Tem janela olhando para nós, amados. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a semelhança de palmeira. E enverga, e os ímpios olham, vai quebrar. Ele volta novamente. Sabe o que é isso? Preste atenção. Ande em santidade, porque tem gente que vai chegar lá no céu por causa de você. Quando chegarmos lá, alguém vai nos procurar e vai dizer: eu estou aqui por tua causa. Você vai dizer: eu não te conheço. Eu estava lá no quartel e eu vi o teu comportamento. Eu estava lá no condomínio, eu vi a tua forma de ir para a igreja. Você nunca abandonou esse Cristo. Eu vim para cá por causa do teu testemunho crente. Tem gente olhando para o teu comportamento, para a tua obediência, para a tua santidade. Ouça, amados, esse é o primeiro, né? Primeira frase. A segunda frase é: cadê fulano? E aqueles que você acha que não vai estar aqui, você aqui? Isso aqui é tão sério que o pastor falou o seguinte, amados. Ouço dizer, porque está na Bíblia. Um dos nomes que estarão, ou que estarão também, né, no inferno, é quem expulsa demônio e quem fala em línguas. Que está na Bíblia. É uma frase, pastor, que nos deixa arrepiados. Nunca vos conheci. Não, mas eu não sei quem é. Não, mas eu fazia. Não te conheço. Eu entendo, amados, que a proposta desse congresso é ajuste de contas, é confrontamento, é olhar, é uma reflexão, é se mirar no espelho, porque o espelho não mente. Se o nó da gravata estiver torto, ele não vai ajeitar, ele vai mostrar: está torto. Esse espelho aqui não ajeita as coisas para você, ele mostra. Tanto é que lá em Cantares o texto diz: apanhai-me as raposinhas. Sabe que às vezes nós achamos bonitinho, né? Ah, pastor, isso é pecadinho de família, pastor. Se está décadas aí, deixa aí, tão bonitinha. Vai crescer e vai comprometer a vinha. A vinha é o nosso relacionamento com Ele. E aquilo que é para eu e você fazer, Deus não faz. Por isso que Ele falou: apanhe as raposinhas. Vai comprometer a vinha. Mas vamos avançar, amados. Segunda carta, então, aos Coríntios. Nós precisamos entender que Pedro também tem essa compreensão. Vamos para a primeira carta de Pedro. E para chegarmos lá, temos que passar, ler o 3. O 3 diz assim, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Prometo que em 2027 eu volto e falo dos 5 sentidos corrompidos. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 15. Está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, olha o privilégio, aquele que vos chamou. O que nós temos para dar para Deus? Nada. Graça, né? Aquele que nos chamou, sede vós também santos. Agora vem, em toda a vossa maneira de viver. Como é o nome dele? Celso. Eu li Sabatinei, Celso, porque está escrito lá, eu tenho que cumprir o meu papel. Você vai entender. Existe uma modalidade lá no esporte, na vida esportiva, chamada vale tudo. Aí o crente acha que nas 4 paredes vale tudo. Por isso que eu fiz aquela pergunta. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Casamento santo, relacionamento conjugal santo, relacionamento com os filhos santo, relacionamento com os patrões. Ele é macumbeiro, pastor, santo.
santo. Relacionamento com os vizinhos, mas isso aqui é uma penina na minha vida. Santo, porque era a Penina que competia com Ana, não era Ana com Penina. Seja santo, santo. O maior desafio que nós vivemos, amados, é no trânsito. Sabe aquele camarada que você sente nada, é Deus que fala, né? Não, ele vai entrar, sem armar a seta, entra. E para piorar, se você pode nem buzinar, nem armar o farol, você não sabe quem está na sua frente, o que tem lá, ele ainda ri para você. Vamos ser sinceros, o sangue ferve. Aí você, sabe de uma coisa? Ele vai vir agora, eu vou botar o carro na frente dele e vou devagarzinho. Isso é vingança, sede santos. Talvez agora seja porque que nós não estamos mais vendo carro com adesivo, né? A serviço do Rei Jesus. Tem uns aí que diz, sou dizimista, graças a Deus. Vocês não tem que falar coisa nenhuma, mas tem um que eu gosto muito. É um aviso, em vermelho. Diz assim, atenção, no arrebatamento, esse carro ficará de... amado, faz anos que eu não vejo. Eu acho que nem vende mais, né? Mas vou voltar para cá, amado. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Termino aqui. Pedro fala sobre filhos, no verso 14, filhos obedientes. Não basta ser filhos, tem que obedecer. Ser filho, não vou dizer que todos são filhos de Deus, porque não são. O mundo não gosta disso, não é? No céu não entra sobrinho, neto, afilhado, amigo do evangelho, só entra filho. Só entra filho. Então aqui, além de filho, tem que ser obediente. O que é obediente? É o comportamento. É isso que o texto fala de obediência. Então aqui está a necessidade de nós valorarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Ou seja, com quem? Responde não, isso aí é para a tua alma. Com quem nós estamos andando? Com quem nós estamos caminhando? Quem é que está junto de nós? Isso é uma pergunta, amados, que nós precisamos fazer. E finalmente, quais são as áreas da vida que têm que ser santas? Eu não posso entender, não devo, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que nós somos dicotômicos, ela fala de tricotomia, alma, espírito e corpo. E Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, seja o teu espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Quando, Paulo? Até a volta de Jesus, o nosso Senhor. São os três. Agora notem uma coisa. Termino aqui. O que é pior, amados? O tropeçar ou a queda? A queda é pior. Penúltimo livro da Bíblia e última referência que leio. Diz assim o texto, Judas, capítulo único. Verso 21. Conservai a vós mesmos. Conservai a vós mesmos. Daniel alcança 3 reinos. Obviamente, no terceiro reino, esse homem está com 80 anos de idade. E aí, como alguns dizem, o pastor Timóteo fala que já está buzinando na esquina. Eu imagino Daniel já curvado e já arrastando o pé para andar. Terceiro reino. Aparece uma mão escrita na parede, uma sentença. Os joelhos do rei se batem um ao outro. Ele se desespera. E alguém diz, calma. Existe no teu reino um homem. Ouça, crente. Quando a igreja foi embora, ou melhor, agora, vamos pensar nisso aqui agora. Em vez em quando bate na nossa porta, porque sabe, nessa vila tem um crente, nesse condomínio tem um crente, ele pode resolver o problema. E chamaram Daniel, lá vem Daniel, 80 anos já arrastando o pé. O rei faz uma pergunta para Daniel, que é uma pergunta que eu e você precisamos fazer para nós hoje. O rei olha para ele e fala assim, eu tenho ouvido falar de ti. Imagina Daniel, bem ou mal? Eu tenho ouvido falar de ti. Tu é aquele Daniel? Sabe o que isso aqui significa dizer?
É literalmente, eu estou aplicando o texto. Rapaz, tu ainda ora 3 vezes ao dia? Tu ainda abre a janela para a banda de Jerusalém? Ou seja, tu tem a mesma essência, a mesma intimidade que você tinha quando 16 anos, agora com 80, tu continua sendo o mesmo crente. Ouça, nós ainda acreditamos no arrebatamento da igreja, nós ainda acreditamos em perdão dos pecados, nós ainda acreditamos em dons espirituais, nós ainda acreditamos em profecias, nós ainda acreditamos em dons, revelação, discernimento, nós ainda acreditamos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e o que você tem aqui vai ficar aqui embaixo. O departamento infantil não vai ficar uma unha, nós seremos levados embora. O óculos vai ficar, a aliança vai ficar, a chave do carro vai ficar, o carro vai ficar tudo aqui embaixo, e nós seremos levados embora às mansões celestiais. Ainda você crê nisto? Judas então termina: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de cair, de tropeçar. Antes que eu terminasse a pergunta, a irmã ali já... Eu fiz leitura labial, porque eu tenho fenês, irmã, então... linguagem de surdos. Então, eu vi logo, quando eu fiz a pergunta, ela falou: vamos lá, amados. O pior é cair. Mas o texto diz: Ele vos livrará, Ele é poderoso para vos guardar de tropeçar. Para que tudo isso? E apresentar-vos irrepreensíveis. E aqui diz o texto, amados: mas também, pastor, eu subi um monte. Olha aqui, põe a mão aqui. Calo, não é isso não, amado. É Ele. Só Ele, mais nada. Preste atenção, não fica triste não. Você só é o que é por causa dele. O texto diz que Pedro e João, olha a importância. Pedro e João iam para a igreja. Vou até fechar o texto. Na hora da oração, temperamento ambíguo. Um era... O outro era... Está sangrando, João? Me cortei. Totalmente diferente. Mas por causa da oração, andavam juntos. Chegaram lá na porta do templo, está lá um homem. Aí Pedro chama a responsabilidade para os dois: olha para nós. Eu imagino João: Pedro. Aí depois chamou a responsabilidade para ele: nós não temos, mas o que eu... Aí não é nós mais, né? O que eu tenho, eu te dou. O homem levantou, está curado. Tem alguém aqui da área de saúde? Não? Eu posso falar? Tem. Vamos lá. O homem entrou no templo saltando, nunca tinha andado. A gente fica assim: meu Deus, o senhor tem que ir para uma sessão de fisioterapia. Jesus é especialista em quebrar protocolo. Nós estamos acostumados com uma coisa, amados. Que coisa é essa? Viemos à frente, nós gostamos muito de fila. Viemos à fila, pega aqui, meu filho, o número do protocolo, liga amanhã para ver se está tudo certo. Aí quando você vem à frente, está perdoado. Pega aqui o número do protocolo, liga amanhã para o céu para saber como é que está o teu processo. Não, amados, quando você chega aqui, Ele já perdoou. Ele esqueceu todos os seus pecados, Ele desfez as suas transgressões. Deixa eu dizer aqui uma coisa para levantar o teu ânimo, crente. Ele pegou os teus pecados, lançou no mar do esquecimento, botou uma plaquinha: proibido pescar. Aqui não, Ele apagou, Ele desfez. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: viva uma vida de pureza, uma vida de separação, uma vida de santidade. O homem entrou, começa a olhar para ele, escandalizados. Depois, ou não é ele? É ele sim. Tiraram os olhos dele, agora olharam para Pedro, como se dissesse: é bom, hein? Não faz parte da pregação. Uau! Aí Pedro, olha aqui, escuta aqui. Por que vocês estão olhando para mim? Como se por minha virtude e santidade eu fizesse andar esse homem. Ele começa: não fui eu, quem fez foi Ele, quem operou foi Ele, quem curou foi Ele, quem levantou foi Ele, quem faz é Ele. Vou encerrar aqui. Eu não sei se ainda tem, amados, mas década de 80 havia um psicotécnico para quem
ia tirar carteira de motorista. Um desses psicotécnicos era 2. Eu vou falar de um só por causa do tempo. Desenha um menino atrás da árvore. Eu me lembro que eu estava fazendo esse teste. Quando eu olhei para o lado, o camarada fez um desenho. Acho que é um desenhista. Um negócio. Eu fiquei até com vergonha da minha casinha toda torta, assim, com o telhado. O camarada fez um negócio grande. Mas quando eu olhei, eu falei, não tem a marca, né? A base, vai ser reprovado. Mas tudo bem. Bom, desenha um menino atrás da árvore. Aí alguém botava o pezinho. Para quem fosse corrigir, visse. Não, o menino está atrás da árvore, o pé está lá. Alguém botava a mãozinha assim, pois, ó, está atrás da árvore. Ou alguém botava a parte da cabecinha assim, ó, está atrás da árvore. Mas eu desconfio que quem idealizou esse exame colou da Bíblia. Eu vou te dizer por quê. Por causa desse texto aqui, ó. Porque o que você faz não pode aparecer. Se você botar o pé, alguém tropeça. O que você fez, mão, não pode aparecer. O que você idealizou, mente, não pode aparecer. Tudo tem que ficar escondido e oculto atrás da cruz de Cristo. Para quê, pastor? Para que a glória, o louvor, a adoração, as palmas, tudo seja para Ele. Desapareça para que Ele apareça, diminua para que Ele cresça, não seja para que Ele seja, mas viva uma vida de santidade. Pastor, posso botar de pé? Vamos estar de pé, amados. E nós vamos fazer uma oração juntos nessa noite. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós vamos orar. Preste atenção, essa igreja não vai orar por você, os pastores não vão orar por você, nós vamos orar juntos. E que oração é esta? Exatamente pedir a Ele para viver esta verdade aqui, porque é uma promessa de Deus para nós. E que promessa é essa? Ele há de impedir que tropecemos. Vem à frente, vamos orar juntos, para provar para você que nós somos iguais, não tem sangue azul. Eu vou descer e vou aguardar você aqui na frente, para que nós oremos juntos, e vamos pedir ao Senhor juntos, que nos guarde de tropeçar, com a certeza que Ele é poderoso para fazê-lo. Pode vir, vamos orar juntos, vamos clamar, vamos marcar esse congresso de forma diferente. Não vai entrar para a história como um arquivo, não. Vai entrar como um divisor de águas, porque nessa hora, nesse dia, você está dizendo, eu serei diferente. Doravante, essa igreja vai ser diferente. A minha família vai ser diferente. O meu esposo vai ser diferente. O meu comportamento vai ser diferente. Curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai santo, Pai maravilhoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, a Ti pertence o louvor, a Ti pertence a glória, a Ti pertence a honra. Aqui nós estamos, meu Senhor, e Tu estás vendo, talvez haja no meio de nós lágrimas de arrependimento, lágrimas de devoção, lágrimas de contrição, e nós estamos batendo no peito dizendo para Ti, nós não merecemos, não era para estarmos aqui, mas a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua paciência, a Tua longanimidade é que nos tem sustentado. A Tua imutabilidade é a razão de nós não sermos consumidos nesta hora, papai. Todos nós estamos Te pedindo perdão, estamos Te pedindo misericórdia, estamos Te pedindo mais uma chance, estamos Te pedindo uma oportunidade para continuar vivendo uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de obediência plena. Senhor, ajuda a família, ajuda os esposos, ajuda as esposas, ajuda os pais, ajuda os filhos, ajuda os sobrinhos, ajuda as noras, ajuda as sogras, ajuda os sogros, ajuda o pastor, ajuda a liderança, ajuda o ministério, as professoras da escola dominical. Nos ajuda a ser santo e aguardarmos aquele dia, o dia em que o Teu Filho Jesus, de forma súbita, virá buscar esta igreja que vive uma vida de pureza e de santidade. É o que Te pedimos nesta noite, papai, e com a
graças nós agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de retratação. É o que oramos e o fazemos no nome doce de Jesus Cristo, o Teu amado Filho, que vive e que reina para toda a eternidade. Amém. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Em breve no céu Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia, glória. Onde está a igreja que vai ser arrebatada? Aleluia. Eu quero pedir você para tomar o seu assento. Nós já vamos encerrar. Mas, pastor Otávio, se isso aqui fosse uma EBS, nós abriríamos um espaço para perguntas. E eu estava subindo ali, alguém fez uma pergunta e a gente vai repassar para o senhor. Faz aí, Cristiano. Qual foi a pergunta? Ele quer saber o que está lá em Gênesis, que o senhor mencionou 2 vezes. Gênesis 24 diz assim: o servo mais experiente da casa de Abraão, e a Bíblia não diz se era Eliezer ou não, ele sabe o endereço do poço. Ele vai e fica em pé no poço. E a Bíblia Sagrada diz sobre o segredo da oração. Não é oração forte, oração é diálogo, é conversa. Por 3 vezes a Bíblia fala que ele estava falando quando aparece Rebeca. Moça, virgem, bonita e pura. Essas são as qualidades dela. E cada um daqueles personagens tem um significado. Abraão, quando envia, Deus. O servo, quando vai, o Espírito Santo. A Rebeca, a noiva. A igreja. Qual era o tamanho do vaso do cântaro de Rebeca? Quantos litros bebe um camelo? Quantos camelos eram? 10. 2027 eu volto, eu explico isso melhor. Aleluia, aleluia. Vamos esperar 2027, irmãos.